Esse é um filme realmente para quem curte sangue, para quem curte uma experiência um pouco mais gore, para quem curte também uma experiência um pouco mais gráfica. Então esse é um filme que vai explorar um pouco disso. E é assim, né? Se eu fosse você, talvez rola comer uma pipoca enquanto você tá assistindo o filme, mas evita fazer uma refeição caprichada antes do filme, porque por ser uma experiência bem visceral, talvez o seu estômago dê uma embrulhadinha se você for um pouquinho mais sensível. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes, seja super bem-vindo ao meu canal se essa é a sua primeira vez. E se você gosta de conteúdos muito mais elaborados e muito mais aprofundados sobre cinema e séries de TV, esse aqui é o seu lugar, porque aqui a gente pega tudo aquilo que você assistiu na sua casa ou tudo aquilo que você assistiu nos cinemas e traz aqui de uma forma diferente, sempre com conteúdos bem trabalhadinhos. Os vídeos são bem bacanas, então já sinta-se à vontade aqui e também, é claro, sinta-se à vontade para me seguir lá nas redes sociais. Eu tô no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok como @RafaGomesC, onde nós já somos mais de 16 mil. E ali, gente, eu dou sempre dicas de filmes e séries de TV, compartilho algumas curiosidades sobre cinema e séries também, e tem coisas muito legais que só rolam por lá. Fora isso, sempre tem bastidores, não apenas das gravações, mas também bastidores das entrevistas que eu faço e das matérias que eu tô sempre publicando. Muito conteúdo legal. E aqui você deve também se inscrever no canal já. Assina as notificações também para que você sempre possa receber as notificações toda vez que chegar um conteúdo legal. E é claro, pega sua bebidinha favorita, pega o seu snack, senta aqui do meu lado, porque a gente vai falar sobre Fresh, esse terror cômico / thriller, estrelado pelo nosso soldado invernal. Tô falando do Sebastian Stan. Ele deixou o mantozinho dele guardadinho lá no armário da Marvel e veio aqui agora pela Hulu e aqui no Brasil pela Star Plus com essa produção que eu assisti no Festival de Sundance no início desse ano e que foi um filme que me surpreendeu demais. Muita gente estava falando, Armie Hammer, é você? Não é o Armie Hammer, mas é um cara tão bonito quanto aquele bandido e que aqui interpreta um homem bonitão que acaba se afeiçoando por uma jovem que está exausta de relacionamentos via Tinder. Pois é, gente, as experiências dela não foram nada boas e ela acaba conhecendo esse mozão aí num supermercado. Eles fazem uma bela amizade, tudo começa como uma bela amizade e rapidamente escalona como um romance. Mas é claro que esse homem possui apetites bem vorazes e tudo isso vai se aflorar quando ele a leva para uma casa belíssima no meio do mato e ali ele mostra que, na verdade, ele não apenas tem apetites muito vorazes, mas ele tem um esquema envolvendo partes do corpo das mulheres. Eu tô aqui segurando as minhas palavras porque vocês sabem como é que o YouTube funciona, né? Mas acho que quando eu falei de Armie Hammer, vocês já entenderam a pegada desse filme, que é a estreia da Nini Cave na direção e que conta com um roteiro escrito por Lauren Kahn. E aqui o Sebastian Stan tá contracenando com a Daisy Edgar Jones, que é uma atriz novata, que tem poucos títulos aí na sua filmografia. E eu vou contar pra vocês que eu achei esse filme surpreendente. É um filme bem diferente por ser um terror cômico. É claro que você tem que levar muito da história por esse viés, mas o roteiro da Lauren Kahn, ele realmente trabalha nesse sentido para conduzir a audiência para uma experiência que seja tragicômica, bem tragicômica, e eu me diverti horrores assistindo esse filme. Ele é um filme que não apenas mostra personagens femininas que também são muito fortes e muito bem desenvolvidas, como traz o Sebastian Stan aqui em uma persona bem diferente da qual nós estamos acostumados a vê-lo. Eu adoro o fato de que Sebastian Stan é um cara muito camaleão, que sabe transitar muito bem entre diversos papéis. Falamos dele muito recentemente aqui, lá no meu vídeo de Pam and Tommy, gente, que tem um cardzinho aqui em cima que depois você pode se direcionar pra lá pra assistir as minhas primeiras impressões dessa série, que é uma minissérie incrível sobre a fatídica sex tape da Pamela Anderson e do Tommy Lee. E ele é um cara que, assim como tá completamente diferente naquele filme, com esse visual bem mais roqueiro, um quase glam rock, ele tá bem magro lá. Aqui ele também tá um pouquinho magro, mas ele já tem aquelas feições mais de galã, que também são traços naturais do ator.
E eu gostei demais da performance dele, da dinâmica entre ele e a Daisy. E é uma produção que, assim, ela consegue fisgar a gente na relação entre os dois. Então, o primeiro ato do filme constrói muito bem a dinâmica relacional entre os personagens, fazendo com que por alguns instantes a gente realmente se afeiçoe por eles. Quando eu assisti esse filme no Festival de Sundance, é claro que não havia um trailer para esse filme. É diferente quando você vai assistir um filme já com a visão do trailer na sua mente, porque você vai com uma certa expectativa. E o que eu amo do Festival de Sundance é que os filmes sempre chegam no festival sem trailer. O trailer só é divulgado depois do lançamento do filme lá no festival. E isso é maravilhoso porque a sua experiência ela acaba sempre sendo muito crua. Você tem a sinopse, mas você não sabe muito bem o que esperar, nem dos personagens, nem muito menos do trabalho da direção e do roteiro. E eu assisti esse filme sem toda essa carga que os trailers trazem. Então, pra mim, eu sabia que eu tava diante de um terror cômico, mas o primeiro ato do relacionamento entre os dois foi tão bem alinhado que você é realmente tomado por aquela experiência amorosa que ambos estão vivendo, principalmente em virtude da Daisy ter um histórico de péssimos encontros no Tinder. E esse é um filme que faz uma análise e faz uma crítica muito legal sobre o modo contemporâneo de se relacionar. Eu já sou casada, tem quase 8 anos, esse ano fazem 8 anos que eu tô casada, mas eu estou com o meu boy magia há 13 anos no total. Em fevereiro a gente completou 13 anos juntos, entre namoro e casamento. Então, assim, vocês pensam que, assim, eu tô há bastante tempo com esse mesmo cara. E quando eu conheci ele, a gente se conheceu na faculdade, ele era meu veterano, mas a gente trocava ideia no Orkut, gente. E agora eu entreguei a minha idade pra todos vocês, né? Agora vocês sabem exatamente que eu já passei dos 30, mas eu ainda tenho 32 anos, então eu ainda tô super jovem. E quando o Tinder surgiu, eu já tava num relacionamento super consolidado. Agora eu fico imaginando, na verdade, como as pessoas hoje estão se relacionando por meio desses aplicativos. E o filme pega toda essa premissa de como o ato de se relacionar ficou muito mais complicado em virtude desses aplicativos de encontros e como isso acaba afetando não apenas a percepção das pessoas em relação a desenvolver um relacionamento duradouro e como isso também afeta até mesmo a questão da confiança quando você vai se encontrar com uma pessoa que até então você não tinha nenhum vínculo possível. Agora, quando a gente tá falando de Tinder e até mesmo o Grindr, a gente tá falando de pessoas que são completamente desconhecidas e que acabam se encontrando a partir desse aplicativo. E é muito legal porque o filme aborda isso de diversas formas e de formas muito interessantes. Então é muito legal você ver a dinâmica dos personagens se desenvolvendo, principalmente do segundo pro terceiro ato, porque à medida que a gente vai tomando ciência do nível de loucura do nosso personagem aqui vivido pelo Sebastian Stan, a gente começa a perceber também como a protagonista vai tentar se livrar das garras desse mozão de Satanás, né, gente? E conforme ela vai desempenhando o seu papel e aos poucos cativando o personagem do Sebastian Stan, a gente fica com aquela sensação de que talvez haja uma mudança no ritmo narrativo da trama. Só que eu, obviamente, não vou contar isso pra vocês porque eu quero que vocês assistam esse filme, mas é muito legal ver tudo isso se desenvolvendo. O filme traz todas essas críticas, todas essas análises em relação à forma contemporânea de se relacionar a partir da dinâmica desses dois personagens. Então, nós temos personagens coadjuvantes e terciários que estão ali ajudando a dosar a trama, mas todos eles sempre operam em favor do relacionamento principal, que é entre a Daisy e entre o Sebastian aqui. E é muito incrível você assistir isso em tela. Esse foi um filme que, assim, me consumiu do começo ao fim. É um filme curtinho, tem pouco mais de 1h30 de duração. Amo filmes do Festival de Sundance que normalmente tem essa média de duração. E é um filme que, assim, ele consegue montar a sua história muito bem, estruturando os seus 3 atos com precisão mesmo, e é um filme que no seu desfecho consegue entregar um final que é saboroso, satisfatório e muito divertido.
adoro como os personagens escalonam do começo ao fim e eu adoro como não apenas o personagem vai sentir um gostinho do seu próprio apetite visceral, como ele também verá que as mulheres se levantando de uma forma muito poderosa em tela. Esse não é um filme que tem nenhuma agenda específica. Vocês sabem que eu sempre tenho um problema quando o cinema tenta trazer certas agendas para dentro da trama, porque eu acho que isso mais prejudica do que favorece, tanto a agenda como o filme. Mas eu gostei demais como tudo aqui funciona de forma muito orgânica. A relação entre os atores é muito orgânica e a Mimi Cave mostra o que veio logo no primeiro filme dela. Ela não apenas mostra uma estética totalmente autoral, como ela sabe explorar o design de produção a seu favor, sempre usando elementos chaves da decoração dos ambientes para ajudar a construir a sua história. Isso faz com que o filme se torne também uma experiência muito mais imersiva. Esse é um filme realmente para quem curte sangue, para quem curte uma experiência um pouco mais gore, para quem curte também uma experiência um pouco mais gráfica. Então esse é um filme que vai explorar um pouco disso e é um filme que dentro de todo o seu escopo tem uma estética linda, tem uma exploração de sombras que é muito boa. A estética da casa principal, onde o segundo e o terceiro ato se passam, ela contribui diretamente para toda a construção do terror. Então há sempre um jogo de sombras muito legal que funciona também de acordo com todo o design do imóvel daquela casa. Então assim, vocês têm que assistir esse filme que tá lá na Star Plus. É um filme que realmente me surpreendeu e me deu uma experiência maravilhosa. Só de contar aqui pra vocês, eu quero já rever esse filme que estreou nessa sexta-feira, gente, dia 4 de março. Então corre lá pra Star Plus e é assim, né? Se eu fosse você, talvez rola comer uma pipoca enquanto você tá assistindo o filme, mas evita fazer uma refeição caprichada antes do filme, porque por ser uma experiência bem visceral, talvez o seu estômago dê uma embrulhadinha se você for um pouquinho mais sensível. Mas se você não for sensível e se você também adorou esse vídeo, não esquece de dar o seu like e, é claro, de compartilhar com todo mundo que você conhece e não se esqueça de se inscrever e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC. Um beijo, um cheiro, um queijo e a gente se vê na próxima. Tchau!